Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. Bombo is demoled. Abel Chivucuvucu abandona a tripartida em troca da legalização do Prajá. Mudam as cobras, mas as banhas é a mesma. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maninho. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? O site Lil Pasta News. É isto mesmo. Bombom mulher. Abel Chivucuvucu abandona a tripartida em troca da legalização do Prajá. Mas Abel Chivucuvucu também é como mage. É como mage. Depois de ter anunciado a tripartida ou à frente, a patriótica da oposição com vista a confrontarem em conjunto ou empelhar, o regime convocou Abel Chivucuvucu e garantiu-lhe considerar a decisão do tribunal por via de expedientes políticos ilegais a mando de João Lourenço, uma vez que se esgotaram os recursos à luz da lei. Isso resultaria na legalização do partido no final do ano, entre outubro ou novembro. Alguns ideólogos do partido preferem a legalização em dezembro para facilitar a desarticulação da frente patriótica. Inicialmente, Abel mostrou-se um pouco receptivo às promessas do emissário do regime, né? Mas na última semana de junho e as semanas seguintes em julho, né? As negociações tornaram-se mais consistentes. Abel aceitou a saída da tripartida desde que o Prajá seja legalizado primeiro. Em troca, o regime exige mais do que somente sair da frente patriótica. Abel deverá fingir fazer posição, né? Ou oposição, facilitar a fraude que lhe dará 23 deputados, contra a qual ele nunca mostrou preocupação, como indicam claramente os seus discursos, e manter o seu discurso dúbio. Em síntese, o Prajá já será um partido cuja ação será calculada, orientada e controlada pelos laboratórios do regime. Segundo a fonte, os especialistas em psicologia política no interior do regime conhecem o ego de Abel, sabem que é um homem cujas ações movem-se basicamente por poder, assemelha-se a agente do regime, com o qual ele se dá bem até em negócios. Por isso, perceberam que facilmente cairia nesta em função da sua vontade de ser chefe e ilusão de popularidade. Algo que muito o fascina. Em função do acordo, no próximo dia 14 de agosto, Abel terá uma reunião com os secretários provinciais do Prajá para informar que o projeto do partido será legalizado. Por isso, já não precisam dar a Frente Patriótica, né? Outros membros da frente tomaram conhecimento e pediram esclarecimento, pelo que Abel respondeu que a reunião do dia 14 de agosto visa homologar a Frente Patriótica e não tratar a qualquer acordo com o regime. Sobre as negociações, Abel Chivucuvucu partilhou o assunto em poucas pessoas, entre as quais Serafim Simeão e Xavier Jaime, dois antigos companheiros da Casa CE, nos quais têm confiança, né? Nos próximos tempos haverá novas movimentações políticas. O regime, sobre comando direto de João Lourenço, vai mover outros agentes dos serviços secretos que estavam na Casa CE, mas ainda estão no Parlamento como deputados, para reforçar a desarticulação do falecido PRS, partido fundado pelo antigo SINF, atual SINCE. Outros partidos satélites e peões serão mais vistos nos órgãos de comunicação e propaganda em breve, né? Os ideólogos do regime acreditam que negociar a saída de Abel Chivucuvucu da tripartida em troca da legalização do seu projeto político conseguirá dispersar os votos da oposição e dificultar o objetivo da Frente Patriótica, né? Nós, os bastidores do regime, fonte, né? Lil Pasta News. Família, será que isso é verdade? Eu depois vou trazer outra matéria. Eu vou entrar em contato, né, com o próprio Abel Chivucuvucu. Tem alguém lá que representa Abel Chivucuvucu que tem respondido às perguntas, né, sobre do Abel Chivucuvucu. E a família, eu depois vou entrar a trazer outra matéria mais. Epa, se for verdade também o bombom molhou, mano. Se for verdade mesmo, o bombom molhou aí. E faça isso. Fonte Lil Pasta News. Agora, o site Lil Folha 8 escreve aqui também que muda-se aos cobras,
mas as banhas é a mesma, né? As mulheres angolanas são discriminadas por acesso ao registro civil, à justiça e à educação. Estão afetadas, né, ou afastadas dos espaços de decisão e são educadas para submeter e normalizar a sua exclusão, alertou uma ONG Mosaico. Fonte Folha 8. Vamos lá ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's seguir. As conclusões constam da versão preliminar do relatório sobre política públicas inclusivas numa perspectiva de género 2019 a 2021, produzido pela Associação Mosaico, que promoveu um debate internacional sobre o tema entre quarta-feira e hoje. O estudo concluiu que são as mulheres que mais procuram registar os seus filhos, mas em simultâneo são as que mais encontram dificuldades para o fazer. A maior das mulheres não tem bilhete de identidade e há um entendimento generalizado, entre mulheres e homens, que o homem deve ter prioridade no acesso ao documento, indica o relatório. No que diz respeito ao acesso à justiça, concluiu-se que, apesar da lei, as mulheres são discriminadas e não têm um sistema de administração da justiça que as defenda em situação de violação dos seus direitos. Além disso, a sociedade desvaloriza e normaliza a violência contra a mulher e ela própria é levada a retirar gravidade aos crimes cometidos contra si, sendo as mães solteiras, viúvas ou separadas vítimas preferenciais. Mais de metade das mulheres ficam em silêncio e não recorrem a ninguém para resolver o seu conflito, acrescenta o documento. A nível do acesso à educação, o relatório aponta à necessidade de promover a consciência de género neste setor para viabilizar o acesso e o avanço escolar das raparigas e nota que há maior taxa de abandono escolar entre raparigas, a partir dos 15 anos, devido à gravidez precoce, encargos e responsabilidades domésticas. No campo da saúde materna, os investigadores de Mosaico concluíram que a violação dos direitos humanos nas unidades de saúde é recorrente. Muitos serviços de saúde exigem a presença do homem na consulta de planeamento familiar, não para o tornar participante, mas para lhe atribuir o poder de decisão sobre se a esposa pode, ou não, recorrer a métodos contraceptivos. Quanto à participação em organização locais, o estudo indica que a mulher é afastada dos espaços de decisão, não tem voz e é educada a submeter-se e a normalizar a sua exclusão. Conclui-se ainda que a participação, tanto de homens como mulheres, é fraca e ambos se sujeitam a uma estrutura de liderança hierarquizada e fechada ao debate. O relatório salienta igualmente que a mulher trabalha desde a infância até à morte, sem qualquer valorização ou respeito dentro e fora de casa, com muito poucos, ou mesmo nenhum recursos ou condições de trabalho. No meio rural, as mulheres têm dificuldades no acesso à terra, sementes e instrumentos de trabalho, e no meio urbano, a zunga, venda ambulante, é uma atividade de risco, desprotegida e sem reconhecimento. Lê-se no estudo que avança várias recomendações centradas na resolução dos problemas identificados. O relatório foi produzido no âmbito do projeto PAPIA, Promoção da Advocacia de Políticas Públicas Inclusivas em Angola, implementado em parceria pela Mosaico, Instituto para a Cidadania, e pela FEC, Fundação Fé e Cooperação, com financiamento da União Europeia e do Camões Instituto da Cooperação e da Língua. A pesquisa foi conduzida entre junho de 2019 e novembro de 2020 em 15 municípios das províncias do Uige, Luanda, Benguela, Huambo e Huila, junto de 4.692 famílias. De mal a pior, no reino do MPLA em novembro de 2014, um relatório do Índice de Gênero e Instituições Sociais da OCDE divulgado sobre a discriminação das mulheres, revelou que 8 em cada 10 mulheres em Angola já foi vítima de violência doméstica. O documento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE, apresentava a prevalência de discriminação em instituições sociais e promovia a importância de normas sociais convencionais na defesa da igualdade de género.
enquanto que a média dos 108 países avaliados era de 30%. Em Angola, 80% das mulheres diziam ter sido vítimas de violência de homens, enquanto no outro extremo, no Canadá, apenas 7% das mulheres alegaram violência doméstica. Angola ficou na 57ª posição da tabela geral, registando também elevados níveis de discriminação no poder de decisão das mulheres dentro da família, no acesso a bens e recursos e na participação social e política. O melhor desempenho registava-se no tratamento dos filhos, onde a desigualdade de género era considerada baixa. O índice pretende identificar e avaliar discriminação baseada no género em leis, atitudes e práticas em 160 países, mas só produziu uma tabela de 108 países devido à falta de informação comparativa sobre o tema em alguns países, como Portugal, Cabo Verde ou São Tomé e Príncipe. A Guiné-Bissau ocupava o 67º, sendo o que denotava a falta de legislação que ponha em prática os compromissos nacionais e internacionais de combate à discriminação das mulheres. O estudo referia existirem restrições elevadas dos direitos das mulheres na Guiné-Bissau dentro da família, na taxa elevada de violência doméstica, na falta de acesso a bens e recursos e na baixa participação feminina em termos sociais e políticos. Dentro da categoria que avalia a integridade física e a autonomia reprodutiva, o relatório apontava para um número elevado de mulheres vítimas de mutilação genital, mas não encontrou parcialidade no tratamento dos filhos em relação às filhas. Na avaliação ao país, os responsáveis pelo relatório referem que a discriminação entre géneros é proibida pela Constituição de 1984 e que o país ratificou protocolos e convenções internacionais, mas salientava que falta legislação em prática que permita a realização destes compromissos nacionais e internacionais. O Brasil estava no grupo dos 20 países com menor discriminação das mulheres, mas apresenta uma das piores taxas de participação política feminina. A cobra mudou, mas a banha é a mesma. No passado dia 8 de março, a primeira-dama de Angola, Ana Dias Lourenço, destacou a participação ativa e resiliente das mulheres no combate à Covid-19, fundamental para a resposta rápida à crise social e económica decorrentes da pandemia. Numa mensagem alusiva ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, Ana Dias Lourenço sublinhou a participação ativa de um conjunto de mulheres nas diferentes áreas, na busca de soluções, na tomada de medidas e na linha de frente no combate à pandemia e no tratamento de doentes. Ana Dias Lourenço salientou que foram e são as mulheres as que mais se empenharam na sensibilização da população para o cumprimento das medidas de biossegurança e promoção da saúde e bem-estar para todos os cidadãos, em especial crianças e idosos. Temos que nos consciencializar que, depois desta pandemia, o grande desafio será o de enfrentar e resolver os problemas que se agravaram nos nossos países, por força dos confinamentos e de retração económica, nomeadamente a violência doméstica, a violência baseada no género, o desemprego, particularmente o feminino, disse. Segundo a primeira-dama, são as mulheres que têm mais dificuldades em manter o emprego em situação de crise, porque a elas é pedido que fiquem em casa para cuidar dos filhos, da família. Ana Dias Lourenço defendeu ainda a valorização das competências adquiridas pelas mulheres no contexto profissional, familiar e social, e a sensibilização de toda a sociedade, em particular as empresas e outras entidades empregadoras, a incorporar os princípios da igualdade de género e não discriminação e da parentalidade. A educação sexual e o reforço do planeamento familiar e de todas as medidas que possam prevenir a gravidez na adolescência, o acesso aos cuidados pré-natais e ao parto seguro e humanizado são as prioridades destacadas por Ana Dias Lourenço. Continua a defender a aposta na educação como sendo absolutamente essencial para um desenvolvimento integrado e sustentável.
Estou convicta de que não poderemos alcançar este objetivo sem que consigamos construir uma plataforma de parcerias e solidariedade num contexto nacional e internacional, e que tenha fortes raízes no espaço da língua portuguesa no continente africano, mas também no contexto das Organizações das Nações Unidas. Lê-se na mensagem 2018. A memória a melhoria do bem-estar dos cidadãos e da qualidade de vida das famílias angolanas, a redução da pobreza e das desigualdades e a promoção do nível de desenvolvimento humano são condições essenciais para o progresso econômico e social de Angola. É verdade. O diagnóstico data de 2018 e foi feito pela primeira-dama, Ana Dias Lourenço. A cura estava e está nas mãos do marido, João Lourenço, tal como está nas mãos do MPLA há 46 anos. Continua, contudo, à espera de ser posta em marcha. Trata-se, de facto, de um diagnóstico que já tem 45 anos. Até agora o máximo que o MPLA conseguiu fazer foi virar o disco e tocar o mesmo. O que tem mudado são apenas e só os músicos. Recordamos que numa mensagem aos participantes do Fórum Nacional da Mulher Rural e das Microfinanças, realizado em Luanda em 2018, Ana Dias Lourenço apresentou a sua terapêutica para melhor enquadrar a abordagem desta problemática no contexto do desenvolvimento econômico e social integrado e sustentável que, presume-se, um dia chegará a Angola. Segundo Ana Dias Lourenço, o desenvolvimento local, como forma de reduzir a pobreza no meio rural, e o empoderamento da mulher devem ser vistos como as apostas do governo para conferir e reconhecer às mulheres rurais o seu papel na construção de uma sociedade mais justa e equilibrada. Num país que já não é de partido único mas que continua a ser de um único partido, para falar destas questões basta consultar os manuais do MPLA, ter estômago para continuar a mentir, repetir a mesma receita com alguns retoques de marketing e fazer-se de conta que o autor só ontem chegou ao país e que, por isso, nada tem a ver com o que foi anteriormente feito. Para Ana Dias Lourenço, o investimento e as modalidades do seu financiamento concorrem para regenerar o setor agropecuário e conferir-lhe capacidade para fixar as populações, desenvolver a agricultura familiar e reconhecer o tremendo papel da mulher rural, em todo este contexto de adversidades, mas também de oportunidades e desafios. Ou seja, vai tudo continuar na mesma porque, mais uma vez, o diagnóstico tem muitos anos mas a medicação usada para tratar a doença é feita à base de farinha, placebo, para que o doente pense que está a ser medicado. A primeira-dama alertou o marido que sem investimento, no princípio do processo de produção, e sem infraestrutura, que confere rendibilidade ao investimento, as tendências de desequilíbrio demográfico e econômico entre o interior e o litoral vão continuar a acentuar-se no futuro. Tem razão. Vão continuar a acentuar-se, tal como tem sido prática desde 1975. Mas, de facto, o importante no país não é fazer-se mas, apenas, dizer-se que se vai fazer. Ana Dias Lourenço apontou a questão das microfinanças e do associativismo como modalidades de apoio ao desenvolvimento da atividade produtiva das mulheres rurais. Uma novidade? Nenhuma. Mas que fica sempre bem ver alguém que, aliás, até foi ministra, dizer o óbvio, repetir o óbvio, isso fica. Não alimenta, não resolve, não cura. Mas disfarça e distrai. Segundo Ana Dias Lourenço, são as mulheres a principal força de funcionamento das economias agrárias familiares e às quais os apoios governamentais não têm sido suficientemente substantivos e sustentáveis. Pois não têm. E de quem é a culpa? Provavelmente das mulheres, neste caso, que não conseguem transformar a mandioca em lagosta e que estão à espera que o governo resolva começar a governar. Ora, o governo tem outras prioridades, como por exemplo a construção de satélites. Portanto, em muitos casos,
De acordo com a primeira-dama, a mulher rural é a principal fonte do rendimento familiar, por meio do trabalho nas lavras e nas pequenas unidades de produção agrária. É verdade. Mas como a verdade não enche barriga, o melhor mesmo é elas voltarem às lavras e fazerem de conta que o problema só se resolverá quando Angola for independente. Por sobrevivência ou conscientes do seu papel no tecido produtivo nacional, as mulheres rurais constituem-se em pequenas unidades de produção, comercialização, muitas vezes com organização precária e relevância enorme no funcionamento da economia nacional, no processo de criação de valor e principalmente na salvaguarda da sobrevivência da família rural e dos valores tradicionais associados. Ana Dias Lourenço reforça que a perspectiva do género, no contexto geral do desenvolvimento, é tão importante, que a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres de 1979 recomenda, enfaticamente, a consideração dos problemas específicos delas, em zonas rurais e o papel significativo que desempenham na sobrevivência econômica das suas famílias. De 1979? É só para levar em conta que Angola tornou-se independente em 1975, data a partir da qual foi sempre governada pelo partido da primeira-dama, o MPLA. Em 2014, a preocupação com o papel da mulher rural levou a uma ampla consulta nacional, que resultou no conjunto de recomendações em matérias de políticas públicas diversas. O papel deste agente na agricultura familiar, necessidade de facilitar os meios de funcionamento, com produtividade, necessários ao aumento da produção, a formação, etc. Em geral, a posição e o papel da mulher em Angola são desvalorizados e subalternizados e no que toca ao segmento rural é muito mais, diz Ana Dias Lourenço, certamente com a concordância do marido que, por sinal, é Presidente da República e do MPLA, para além do titular do Poder Executivo. A Organização das Nações Unidas dedicou 2018 à mulher rural, como reconhecimento do papel deste peculiar agente econômico, que nos países menos desenvolvidos tem sob os seus ombros tarefas importantes e diversas na sociedade, mas sobretudo na família. Papel que em muitos casos, como é o caso de Angola, caberia aos políticos com responsabilidades governativas. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabem o que fazer. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, partilhem o vídeo, comentem. Porque isso também é notícia, vocês não sabiam, estão a saber a partir de nós. Então é notícia, né? A nossa campanha para aprender a família dos Santos, para aprender a família Neto, a família de Leo com a família desses gatunos todos que andaram a roubar dinheiro público continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Cria essa opinião que é muito importante. É tu, Mudita, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você. A TV que não bajula você, maniga.